Fala comigo! Estamos de volta, mais uma semana. Hoje estou aqui com uma camiseta que eu comprei lá em Portugal, porque eu sou chique, galera. Eu sou chique, beleza? Me respeite, lá em Portugal do Benfica. Eu não sei se eu já gravei vídeo com isso aqui, eu acho que não. Então, resumidamente o que aconteceu, só para atualizar vocês. Meio que eu perdi a unha do dedo, tá ligado? Fiz caquinha. Tava fazendo arte, mano, tava aloprando, na verdade estava trabalhando como um homem trabalhador. E aconteceu que aconteceu um acidente e eu perdi a unha do dedo. Mano, não façam isso. Eu sei que ninguém sai pra rua pensando assim, hoje eu vou perder a unha, mas assim, mano, sério, isso aqui dói demais. Dói muito, muito, mas é melhor um joelho ralado do que um coração. Então, enfim, né, gente, acabou que aconteceu isso aqui, então não reparem. Agora vocês já repararam, eu sei, mas não reparem no meu dedo, tá bom? E sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece, eu sou o Pedro. Nesse canal aqui, nós falamos sobre como é viver a vida sendo jovem, tentando andar com Deus. É isso aí, entendeu? A gente fala sobre a vida com Deus, sendo jovem, é isso aí. E se você é jovem, se você quer andar com Deus também, se você gosta de Deus, entendeu? Se você não gosta de Deus, você gosta do diabo, né? Então, assim, eu acho que é melhor você gostar de Deus. Então, cara, anda com nós, mano. Cola com nós, tamo junto. Indo direto ao ponto, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, você já viu sobre o que eu vou falar, e hoje eu gostaria de falar sobre legado. Eu não quero me estender muito, mas abra o seu coração para esse tema, porque é algo que é muito profundo e eu tenho pensado muito sobre isso. Gente, nós temos que reconhecer o legado que nós carregamos. Nós temos que reconhecer, nós temos que honrar as coisas que não começaram em nós. E eu vou ler um texto aqui para a gente basear esse vídeo, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que Paulo escreve para Timóteo o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, o que a gente vê Paulo falando para Timóteo? Paulo, falando para o seu filho na fé, Timóteo, que era já pastor de uma igreja, fala assim: Timóteo, eu lembro da fé não fingida que não começou em você. Eu vejo essa fé em você, mas essa fé não começou em você. Essa fé começou na sua avó, passou para sua mãe e agora ela habita em você. Então Paulo tá falando de Timóteo, mano, legal essa fé que você tem, mas não esqueça, reconheça de que ela não começou em você. E eu tenho pensado muito sobre isso, que quando nós reconhecemos legado, quando nós reconhecemos aquilo que já veio antes de nós, nós nos tornamos pessoas mais profundas. Tem uma frase que eu ouvi alguns tempos atrás, eu não lembro de quem que eu ouvi, mas a frase é o seguinte: você vê a profundidade de alguém por de onde ela começa a contar a sua história. Ou seja, cara, baseado em onde você vai começar a contar a sua história, já tem como ver um pouco de quão profundo você é. Porque se você ainda acha que a tua história começou em você mesmo, cara, você tá com a cabeça muito pequena, mano. Você tá pensando pequeno demais. Você ainda não entendeu algumas coisas. Porque a sua história não começou em você. A sua história começou muito antes de você. E talvez você nunca, como eu, nunca talvez se preocupou tanto em entender, cara, calma aí, de onde veio minha família? Cara, quais são as histórias dos meus avós, dos meus bisavós? Cara, de onde eles vieram? O que eles passaram na vida? E eu vou falar pra vocês, quando eu comecei a entender sobre isso, eu comecei a ir atrás disso, eu comecei a descobrir coisas que eu não fazia ideia, cara. E eu vou contar uma história, por exemplo, pra vocês aqui. Eu descobri que a minha avó, por parte de mãe, que no caso foi por onde chegou o evangelho da minha família, eles iam na igreja na Assembleia de Deus ali na década de 60. Eles iam na igreja na Assembleia de Deus. Meus bisavós não eram convertidos. Mas a minha avó teve uma experiência com o Espírito Santo com 16 anos de idade. Primeira vez que ela pisou na igreja, ela foi batizada no Espírito Santo. A partir dali, os meus bisavós começaram a crer, começaram a ir na igreja também. E depois minha avó casou com meu avô, teve a minha mãe e tal, as minhas tias, e depois veio eu. Então, cara, se eu cresci na igreja, foi porque há 60 anos atrás, a minha avó teve um encontro com Deus. Tem noção disso? Então, assim, a gente tem que entender, e eu poderia contar outras histórias legais também, mas o que a gente tem que entender é que as coisas não começaram em nós. Então eu trouxe alguns pontos aqui, 4 pontos, muito rápidos, do porquê que é importante nós entendermos o nosso legado. Primeiro ponto, porque nós temos que honrar o nosso legado. Então, cara, a gente tem que olhar para os nossos avós, a gente tem que olhar para os nossos pais. E primeiro, escolher olhar o que é bom, né? Porque a gente tem uma tendência a olhar o que é ruim, a gente tem uma tendência a só reparar naquilo que eles fizeram de errado.
E beleza, eles cometeram erros. Meus pais não cometeram muitos erros, não foram perfeitos. Meus avós também não foram perfeitos. Ninguém é perfeito. Eu também não sou perfeito. Mas nós temos que olhar pra trás e honrar e falar: vô, obrigado por isso. Vó, obrigado por isso. Sabe, honrar o que eles construíram, cara. Honrar o que eles fizeram. Talvez as empresas que eles fizeram, as que eles construíram, que hoje nos dão condição. Talvez a fé que eles tiveram, que hoje nos dá acesso à fé. Talvez as coisas que eles viveram na vida. A gente sabe, cara, tantas coisas que eles passaram na vida. Nós temos que honrar esse legado. Temos que honrar isso. Porque quando nós honramos, isso vai pro segundo ponto. Isso nos deixa mais humilde. Deixa mais humilde. Cara, você não vai reinventar a roda. Não tente reinventar a roda, porque não precisa reinventar a roda já tá aí. Só que toda nova geração acontece algo, acontece um fenômeno em toda nova geração que aparece, que a gente quer tentar reinventar a roda. Porque eu descubro alguma coisa, eu aprendo alguma coisa nova, e eu acho assim, não, calma aí, agora eu entendi tudo. Eu carrego a verdade, Calma, segura, emocionado, segura, mano, não é assim que funciona. E eu tô dizendo isso porque eu sou assim. Eu muitas vezes quis reconstruir a roda e às vezes eu tenho que me segurar porque eu vou querer reconstruir a roda. Só que quando nós olhamos pra trás, buscamos entender profundamente o legado, a gente fica mais humilde, porque a gente fala assim, cara, já construíram muita coisa. Já construíram muita coisa antes de mim. Eu tenho que olhar pra isso, honrar isso, reconhecer isso. E isso vai me deixar mais humilde. Isso vai me colocar no meu lugar. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, legal a tua fé não fingida, mas ela não começou em você. Tipo assim, mano, baixa a bola. Segura a emoção. Entendeu? E isso nos deixa mais humilde. Terceiro motivo pelo qual nós precisamos reconhecer e honrar o nosso legado. Sabedoria. Quando nós reconhecemos e conhecemos o nosso legado, isso nos traz sabedoria. Por quê? Porque você começa a entender os erros que foram cometidos. Você olha para trás e você vê os erros que os seus pais cometeram, os erros que os seus avós cometeram, os acertos que eles cometeram. E isso nos dá sabedoria, cara. Porque talvez você olhe para trás e você vê muitos erros que os seus pais cometeram. Só que eu te pergunto, não é meio burro você não olhar para trás? Porque se você está ignorando a tua história, você vai cometer os mesmos erros que eles cometeram. A gente vê isso ao longo da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, Deus falando, passem de gerações, de geração em geração, contem às futuras gerações os feitos do Senhor. A gente vê Deus estabelecendo memoriais ao longo das gerações. E daí Deus fala assim, cara, estabeleçam esse memorial, para que quando os filhos de vocês, os netos de vocês se perguntarem o que aconteceu aqui, vocês vão contar a história do que eu fiz. Deus é um Deus de gerações. E Deus fazia isso porque ele sabia que as coisas deveriam ser passadas de gerações em gerações, que as histórias deveriam ser passadas de gerações em gerações, que os erros e os acertos deveriam ser passados de gerações em gerações, para que a próxima geração não precisasse ter que construir do zero, mas pudesse construir a partir do que a outra geração já construiu. Então, vamos só afirmar isso daqui, cara, não queira construir do zero. Nós temos que subir nos ombros daqueles que já construíram alguma coisa. Só que isso requer honra e humildade. Os dois primeiros pontos que eu falei. Para que a gente possa aprender com as antigas gerações, nós precisamos honrar o que eles carregam, honrar o que eles construíram. E nós precisamos ser humildes o suficiente para dizer, eu não vou reconstruir a roda. Porque eu não preciso reconstruir a roda. Porque eu nem tenho o que é necessário para reconstruir a roda. Honre, seja humilde, isso vai te dar sabedoria. Você vai olhar para trás e você não vai precisar cometer os mesmos erros. E você vai poder, continuar os acertos. Quarto ponto e último ponto para encerrar. Entender o legado te dá clareza e te impulsiona para o futuro e para o teu propósito. Quando nós entendemos o nosso legado, isso nos traz urgência. Isso nos traz um senso de missão. E eu vou continuar o texto aqui para você ler. Aquele primeiro versículo que eu li foi o versículo 5. E Paulo continua. Depois que ele fala assim, estou convencido que essa fé também habita em você. Ele fala assim, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Ou seja, Timóteo, a sua fé não começou em você. Mas quando você reconhece o legado que te foi passado, de geração em geração, isso te traz urgência. Fala assim, cara, mantenha viva a chama.
Mantenha viva a chama que te foi passada. Quando nós olhamos para trás e entendemos que já foi construído, honramos isso, somos humildes o suficiente para aprender com isso, isso nos impulsiona para o nosso futuro, porque agora isso nos traz senso de missão. Fala assim, cara, o bastão está na minha mão, o bastão está na minha mão, agora é o meu turno e eu não vou cometer os mesmos erros. Eu vou aprender com os erros e com os acertos. Agora a missão está comigo, agora o bastão está na minha mão. Então são por esses 4 motivos que nós precisamos reconhecer o nosso legado. Porque nós precisamos honrar esse legado. Esse legado vai nos deixar humildes. Isso vai nos trazer sabedoria. E isso vai nos impulsionar para o propósito que nós temos para a nossa vida. Se esse vídeo abençoou você, dá o like, dá um comentário, manda pro seu amiguinho. Como eu sempre digo, você não é obrigado a fazer nada. Mas se você não fizer, você não é uma pessoa legal. Você ama o diabo. Que Deus te abençoe. E é nóis.